pessoal, hoje a gente continua a leitura da Odisseia do Homero com o canto 22. E lembrando que para quem quiser acompanhar esse projeto de leitura, aqui na descrição desse vídeo tem o link da playlist da Odisseia. No canto anterior, o canto 21, a gente acompanhou Odisseu vencendo a competição com o arco, ainda disfarçado como um velhinho mendigo, mas ele já tinha revelado a verdadeira identidade para os servos Eumeu e Filécio, que estavam ajudando ele na vingança contra os pretendentes. E o canto de hoje, o canto 22, começa exatamente de onde terminou o canto 21, com Odisseu vencendo então essa prova do arco, e aqui no início desse canto tirando as roupas velhas de mendigo que ele usava para se disfarçar e dizendo que ele queria acertar outro alvo que não era o alvo da prova do arco. Odisseu então começa a disparar flechas contra os pretendentes, iniciando assim a vingança que ele tanto planejava, e o primeiro pretendente que foi morto por Odisseu foi o pretendente Antínuo, que é descrito várias vezes como o pior dos pretendentes e uma espécie de líder entre eles. E os pretendentes, é claro, ficam muito assustados com essa morte de Antínuo e começam a correr pelo salão para tentar encontrar alguma arma, mas não tinha mais nenhuma arma naquele salão, porque elas já tinham sido retiradas por Odisseu e Telêmaco anteriormente. E naquele momento, os pretendentes ainda não sabiam a verdadeira identidade daquele homem que eles consideravam só um velhinho mendigo estrangeiro, eles ainda não sabiam que ele era Odisseu, e se questionavam o motivo dele simplesmente ter disparado uma flecha contra Antínuo. Odisseu então revela a verdadeira identidade e surpreende os pretendentes, dizendo para eles que eles não esperavam que Odisseu voltasse e por isso eles estavam lá diariamente consumindo os bens dele e cobiçando a esposa, mas que a hora da vingança tinha chegado e ameaça todos esses pretendentes de morte. Essa revelação gera um pânico geral nos pretendentes, que começam a correr pelo salão tentando encontrar uma maneira de sair dali, mas como a gente acompanhou no canto anterior, todas as saídas tinham sido trancadas pelo servo Filécio, amando de Odisseu. E tentando evitar a morte, o pretendente Eurímaco tenta argumentar com Odisseu, dizendo que ele já tinha se vingado de Antínuo, que era o pretendente principal, que planejava matar Telêmaco e assim se tornar o rei de Ítaca, e que o desejo de Antínuo por Penélope era um desejo secundário, e já então que esse pretendente principal estava morto, Odisseu não precisaria punir o restante dos pretendentes. Eurímaco também diz que os pretendentes iriam ressarcir Odisseu por todos os anos em que eles tinham permanecido no palácio consumindo os bens da família, mas Odisseu não aceita essa proposta, não se convence, e então Eurímaco convoca os pretendentes a enfrentarem Odisseu, usando as mesas como escudo e também usando as espadas que alguns deles traziam com eles. Alguns pretendentes então tentam atacar Odisseu, mas sem sucesso, porque ou Odisseu era mais rápido e contra-atacava, ou Odisseu era protegido pelo filho Telêmaco, que estava então lutando ao lado do pai. Mas logo Telêmaco percebe que as armas que eles tinham não eram suficientes e avisa para Odisseu que ele iria buscar mais armas na sala em que eles tinham armazenado essas armas, e Odisseu também pede mais flechas, porque as flechas dele estavam terminando, e Telêmaco então parte trazendo armas para si, para o pai e para os servos que lutavam ao lado deles. E depois que Telêmaco volta com as armas, Odisseu percebe que existia uma pequena passagem na parede por onde os pretendentes poderiam escapar e pede então para que o porqueiro Eumeu guardasse essa saída para que ninguém escapasse. Logo os pretendentes percebem que seria impossível escapar por aquela passagem, mas percebem que existia uma fresta que dava para o andar de cima, e um deles escapa por ela e tem acesso à sala das armas e logo volta trazendo armas para os pretendentes se defenderem. Odisseu fica muito abalado vendo os pretendentes armados e comenta com Telêmaco que ele suspeitava de uma sabotagem feita pelas servas. Telêmaco então confessa que aquilo não tinha sido uma sabotagem, mas sim um descuido por parte dele, que quando foi buscar mais armas esqueceu de trancar a sala das armas, e então ele pede para que Eumeu vá até lá novamente e tranque essa sala para evitar que mais armas fossem trazidas para os pretendentes. E depois a deusa Atena aparece no salão, mas disfarçada como Mentor, que era amigo de Odisseu, e Odisseu fica muito feliz quando vê Mentor, porque sabia que na verdade era Atena, que já tinha se disfarçado como Mentor antes.
Atena diz que Odisseu deveria enfrentar aqueles pretendentes com mais vigor e mais coragem, e logo depois de dizer isso, ela desaparece. E enquanto isso, o pretendente Agelau encoraja os pretendentes a atacarem Odisseu, arremessando lanças contra ele, mas a deusa Atena, mesmo invisível, desvia esses ataques de lança, protegendo assim o grupo de Odisseu. Segue então uma batalha com lanças entre o grupo de Odisseu e o grupo dos pretendentes, uma batalha bem sangrenta, com cenas muito fortes, bastante parecidas com as cenas de batalha que a gente acompanhou lá na Ilíada. E com a proteção invisível da deusa Atena, que desviava os ataques dos pretendentes, o grupo de Odisseu consegue uma grande vantagem e os pretendentes ficam desesperados porque eles estavam cada vez em menor número, sendo mortos pelo grupo de Odisseu. Lembrando que quem lutava ao lado de Odisseu era o filho Telêmaco e os servos Eumeu e Filécio. Odisseu e os companheiros conseguem vencer todos os pretendentes e depois que eles foram todos derrotados, Odisseu manda chamar a serva Euricleia, que fica muito feliz, mas Odisseu logo repreende essa alegria dela, dizendo que era algo muito impiedoso ficar feliz diante da morte dos outros. Odisseu então pede que o salão onde aquela batalha tão sangrenta tinha acontecido fosse lavado, logo depois ele mesmo defuma o ambiente com enxofre, e então pede para que a serva Euricleia chame Penélope, esposa dele, e assim termina o canto 22. Esse aqui é sem dúvida o canto mais sangrento da Odisseia, com descrições bem viscerais das mortes dos pretendentes e que, como eu comentei, lembra em diversos momentos as cenas de batalha que a gente acompanhou na Ilíada. E no próximo canto, que é o canto 23 e o penúltimo desse nosso projeto de leitura, a gente vai descobrir qual que foi a reação de Penélope depois de descobrir que Odisseu tinha voltado e derrotado os pretendentes. Esse então foi o vídeo de hoje, muito obrigado pela companhia de vocês e a gente se vê de novo no vídeo do canto 23. Um abraço e até lá!